Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, escolha um lugar calmo, né, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor. Peguem logo o livro didático de vocês, né, o livro de geografia, para vocês irem acompanhando, né, a aula pelo capítulo e também o caderno de vocês, tá bom? Para vocês fazerem as anotações de vocês, ok? Então vamos lá. A aula de hoje de geografia é sobre a América, né, no quesito de regionalização, ou seja, a gente vai estudar o processo de divisão da América, tá bom? A gente tinha conversado antes, né, na aula anterior, sobre aspectos naturais da América, né? A gente viu o clima, viu o relevo, viu hidrografia, não é? Enfim, aspectos naturais. Aí agora a gente vai estudar um aspecto mais territorial, tá bom? Inclusive vamos falar também de alguns mecanismos, né, de integração da América, tá? Então vamos lá. Regionalização segundo a língua e a economia. Na aula passada eu tinha mostrado uma forma de dividir, né, o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão é feita justamente pela a grande extensão, né, do continente americano. O continente americano ele é o continente que ele tem a maior extensão quando a gente pensa em norte e sul, não é verdade? Tanto é que a gente pode dividir em América do Norte, Central e do Sul. Enfim, mas o que acontece? A gente também pode dividir a América com outros quesitos, né? Quesitos culturais, claro, né? Históricos, mas que vai ficar marcado através da língua, tá bom? Então a gente vai dizer que é uma regionalização segundo a língua e a economia, ok? Vamos lá. Essa influência cultural, oriunda de diferentes nacionalidades, produziu distinções entre os países do continente, especialmente no que se refere ao idioma. É o que eu tinha dito. Diante desse fator, o continente é regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, além da divisão América do Norte, Central e do Sul, a gente tem essa outra divisão, América Anglo-Saxônica, que são os países que falam língua inglesa, né? Que é uma língua que é derivada desse anglo-saxão, né? Na verdade, esse termo anglo-saxônica é porque tem os povos que habitavam, né? Que eles ocuparam a Inglaterra, eles na verdade eram dois povos, né? Os povos que ficavam mais ao norte, no centro, que eram chamados de anglos, né? Enfim, e os povos que eram chamados de saxões, né? Que eram povos que, na verdade, eram da Alemanha, só que foram para a Inglaterra. Enfim, aí ficou isso, né? Anglo-saxônica. Então, esse termo anglo-saxônica se refere a isso, se refere a originado da Inglaterra, tá bom? Enfim, só para, né, falar um pouquinho mais sobre isso. E latina é uma língua que vai derivar do latim, não é? A gente sabe que o latim é uma língua muito antiga, que não é mais tão falada como antigamente, mas antigamente era muito falada, né? Principalmente pela Itália, né? Na época até da Idade Medieval, enfim, que tinha a Igreja Católica, né? Inclusive até hoje a Igreja Católica utiliza o latim, né? Principalmente. Enfim, e essa língua, ela originou outras línguas que a gente conhece, né? Como, por exemplo, o português, o espanhol, até o francês também é derivado da língua latina, tá bom? Enfim, então a gente pode dividir assim, América Latina e Anglo-Saxônica, ok? Então, a América Anglo-Saxônica, que eu já vou mostrar no mapa, seria o Canadá e os Estados Unidos, tá bom? Que ambos falam inglês, né? O Canadá, além de inglês, ele também fala francês, inclusive o francês é o idioma oficial deles, mas lá também fala em inglês. E o resto, né? Todos os outros países, a maioria, fala espanhol, né? Com exceção de alguns países, claro. A gente tem alguns países ali do Caribe que vai ter o inglês como idioma oficial, né? Apesar da gente incluir eles na América Latina. A gente também tem o Brasil, né? Que fala português. E o Suriname, gente. O Suriname, ele fala, na verdade, holandês, tá bom? Enfim. Essa distinção, né, é proveniente da língua falada nos países do continente, justamente. Desse modo, são considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, como eu disse, né, como espanhol, francês e português, e as nações que falam língua de origem anglo-saxônica, né, como o inglês, são chamadas de América Anglo-Saxônica, tá bom? Enfim, eu coloquei aqui um mapazinho, né,
para a gente conseguir visualizar isso melhor. Então aqui a gente tem essa divisão, né, a América anglo-saxônica e a América Latina, né, que é todo mundo que está embaixo. Então eu tiro ali o Canadá e os Estados Unidos e todo mundo vai dizer que é a América Latina, tá bom? E percebam que aqui no mapa tem escrito divisão socioeconômica, né? Justamente porque além de ser uma divisão por língua, eu vou perceber que esses países, né, desses dois grupos, vão ter características semelhantes, né? O Canadá e os Estados Unidos vão ter características entre eles e o resto também vai ter características semelhantes, características socioeconômicas. Isso vai ter muito a ver com a história desses países, né? Enfim, a gente tem que lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a América inteira foi colonizada, né? A gente sabe, toda a América foi colonizada, do início ao fim. Mas o processo de colonização foi diferente na América do Norte, né? Que a gente pode dizer, claro, tirando ali o México, né? Essa América anglo-saxônica. E na América Latina foi uma colonização mais pautada na exploração de recursos, enquanto a anglo-saxônica foi uma colonização que a gente diz que é uma colônia de povoamento, tá bom? Enfim, vou falar um pouquinho mais agora, né? Regionalização segundo o modelo colonial, né? Justamente isso que eu tô falando. Então, além dessa parte da língua, que é uma coisa que fica muito óbvia, a gente tem que lembrar da história, não é? Então, por exemplo, considerando a história, a gente pode até dividir América em América desenvolvida, tá bom? Que seria os Estados Unidos e o Canadá, né? Que são os países que tá lá na parte anglo-saxônica. Por quê? Porque esses são dois países que eles foram ocupados, na verdade, né? A colônia deles foi de povoamento, ou seja, a colonização foi diferente, foi uma colonização voltada para habitação. Chegamos aqui nesse território, vamos povoar, vamos habitar e vamos povoar essa região. Foi diferente do que aconteceu aqui, por exemplo, né, no Brasil. Aqui não foi esse pensamento, aqui foi, vamos chegar, olha, esse território aqui, vamos chegar aqui, vamos explorar o que a gente conseguir, né? Enfim, tudo que a gente conseguir levar daqui a gente leva. E a habitação, na verdade, foi uma consequência, não foi o objetivo inicial, né? Diferente do que aconteceu com os Estados Unidos e o Canadá. Então, por exemplo, como o território dos Estados Unidos e do Canadá não tinham, a uma primeira vista, assim, não tinha muitos recursos naturais, não tinha nada para se extrair, assim, nada que chamasse muita atenção, né? Enfim, foi um território que não chamou tanta atenção, então eles pensaram, vamos ocupar, não é? Vamos fazer um povoamento aqui, e eles foram ocupando. Então, foi se desenvolvendo nessa colônia, e essa colônia ela foi voltada mais para o mercado interno, ou seja, eles foram desenvolvendo habitações ali, foram plantando coisa aqui, foi praticando agricultura, pecuária, um comérciozinho, mas tudo isso voltado para eles mesmos, né? Eles mesmos plantavam, eles mesmos produziam pequenos produtos e vendiam entre eles. Então, isso a gente vai chamar de mercado interno. E isso permitiu com que eles se desenvolvessem, não é? Por eles mesmos, enfim. E até dá uma certa autonomia em relação à metrópole, né? Vocês lembram? Colônia e metrópole. Metrópole é o país que colonizou, né? Que seria a Inglaterra. Então, eles tinham essa autonomia deles. Por quê? Porque o mercado deles era interno, né? Enfim. Já a América Latina inteira foi diferente. Assim que os colonizadores chegaram aqui, tinha muitos recursos, né? Tanto recursos em minério mesmo, por exemplo, tinha ouro, tinha cobre, por exemplo, né? Principalmente na América Central, enfim. Mas também tinha, por exemplo, aqui no Brasil, que tinha um pau-brasil, que é uma árvore que eles conseguiam extrair um líquido que eles usavam como tinta e era uma tinta vermelha. E tinta vermelha era cara na época, né, para fazer as roupas. Então, a partir de uma árvore, né, não era um ouro, por exemplo, eles não chegaram encontrando logo ouro, mas eles encontraram uma árvore que ia dar muito lucro para eles também, né? Então, também é um recurso natural que eles encontraram e extraíram o máximo, né? Inclusive, desmataram quase toda a Mata Atlântica, né? Enfim, então eles foram extraindo tudo que eles conseguiam daqui, né? Da América Latina inteira. Então foi um pensamento diferente, foi um pensamento, vamos extrair, vamos levar tudo. E, claro, né, eles foram ocupando só como consequência, não era o objetivo inicial. Vamos ocupar porque o território é nosso mesmo, estamos tirando, vamos ficando por aqui. Foi tipo isso, tá bom? Então a gente pode dividir a América desenvolvida e a América em desenvolvimento, né? A gente até já tinha conversado sobre essas terminações, né?
Em desenvolvimento, gente, ou a gente pode chamar de emergente também, né? A América emergente, enfim. É a parte da América que foi submetida à colonização de exploração, né, justamente, que é a extração desses recursos. A economia atendia às necessidades externas das metrópoles, né, que era o sistema de plantation. E os países da América Latina. Vocês lembram do sistema de plantation, que vocês aprendem lá em história? Então, o que seria isso, basicamente? Era um sistema que era assim, era baseado, é claro, né, eu tenho a extração de recursos naturais, né, minérios, enfim. Mas, além disso, era um sistema pautado na exportação. Então, eu vou pegar aqui para vender fora, ou seja, mercado externo, tá bom? Diferente dos Estados Unidos e do Canadá, né, que é o mercado interno. Mercado externo, eu vou ter uma grande área que eu vou plantar um só produto mesmo, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, né, que aconteceu aqui no Brasil. Um grande território, né? Um território para plantar, no caso, que eu vou chamar de latifúndio, tá bom? Latifúndio. Eu vou plantar uma só cultura, né, que chama, que é o que eu vou plantar. Então, eu vou chamar de monocultura, tá? Eu tenho um latifúndio, eu tenho uma monocultura, vamos supor, né, uma grande região que eu vou plantar só cana-de-açúcar, por exemplo, e é voltado na exportação, tá bom? Eu vou exportar, vou tirar e vou vender. Eu não me importo com o mercado interno, eu não me importo em desenvolver essa região, não. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero lucrar, né, com o mercado externo, tá bom? E claro, utilizando mão de obra escrava também, né? É muito interessante falar isso, tá bom? Inclusive, não só as pessoas que foram escravizadas, né? Que foram trazidas da África e foram escravizadas aqui, como também os nativos, tá bom? Os nativos, em primeiro momento, eles foram usados como escravos, tá? Enfim. Diferentes níveis de desenvolvimento, né? Enfim, agora que a gente já percebeu, né, que a gente pode dividir a América em duas, né? Canadá, Estados Unidos e todo o resto. O que a gente tem em comum aqui entre esses dois? Ambos falam a língua inglesa, né? A gente vai dizer que é a América anglo-saxônica e também a América desenvolvida, né? Porque foi a América que foi uma colônia de povoamento. E a América Latina, eles vão falar o quê? Línguas derivadas do latim. E foi uma América que foi uma colônia de exploração. Bom, até aqui tudo bem, né? E assim a gente percebe que há diferentes níveis de desenvolvimento, né, entre esses países do continente inteiro, né? Então vamos pontuar aqui. Países desenvolvidos, claro, tô falando dentro desse continente, tá bom? A gente já tinha trabalhado antes em relação ao globo todo, né? Países desenvolvidos, em desenvolvimento, enfim. Aqui é só voltado para o continente americano. Países desenvolvidos. Países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social, isso que a gente já tinha aprendido, né? Essa classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização, desenvolvimento. Até aí tudo bem, né, gente? O PIB, claro, né? A renda per capita, né? Que é a renda por pessoa. Vou pegar esse PIB, que é um valor que é em relação ao país inteiro, né? E vou dividir pela população, né? Para eu saber como se fosse quanto cada pessoa ganha, como se fosse, né, gente? Que claro que não é, né? Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que a gente também já estudou. Enfim, o desenvolvimento econômico é também um critério preponderante de classificação. Então a gente já sabe, né, o que é um país desenvolvido, né? São países que vão apresentar, né, elevados índices, né, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, que como é que a gente vai medir esse desenvolvimento social? Com índices, por exemplo, de analfabetismo, níveis de escolaridade da população, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, enfim, né? A gente já tinha pontuado antes sobre esses índices. Enfim, temos países desenvolvidos. São usados, né, como sinônimos de países desenvolvidos termos como países industrializados, ou de primeiro mundo, né, até que eu já tinha conversado, enfim. Mas o que é importante a gente saber aqui? Que esses países é os Estados Unidos e o Canadá, tá bom? E os países emergentes, né, que são países que estão se destacando, enfim, que esse termo, né, eu já tinha visto, que é usado para se referir a um subgrupo, né, de países subdesenvolvidos, né, que essa terminologia ainda pode ser usada em alguns casos, né, mas não. Quando a gente avalia o contexto global, a gente sabe que não é tão correto, né, falar subdesenvolvido, mas enfim, por aqui a gente vai usar só para a gente conseguir visualizar, tá bom? Conseguir diferenciar. Enfim, países emergentes, quando eu divido assim, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu percebo que tem alguns desses países aqui, subdesenvolvidos, que eles se destacam, né? Eles não estão lá ainda, né? Ao mesmo ponto que os países desenvolvidos, mas eles se destacam também. Então, eu vou chamar de países emergentes, né? Ou seria
o grupo, assim, que tá tendo uma velocidade econômica, né, vamos supor assim. E esse grupo é composto pelo Brasil, a Argentina e o México, né? São três países que, apesar deles não serem considerados desenvolvidos, né, quando a gente olha para o continente americano, eles se destacam economicamente. Por quê? Porque eles se diferem do resto dos outros países, no caso, né? Os outros países, eles têm a economia baseada no setor primário, né? Ou seja, aqueles aquela produtividade que depende muito da natureza, como, por exemplo, agricultura, pecuária, extração de recursos minerais, por exemplo. Tá bom? Então, são atividades econômicas que dependem muito da natureza ainda, que a gente chama de setor primário. Esses países não, eles já têm uma industrialização, eles já têm cidades muito bem desenvolvidas, por exemplo, né? Vamos supor aqui, vamos pegar São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, né? É uma cidade que tem destaque, né? Enfim, mas eles ainda não estão no mesmo nível de desenvolvimento social e econômico dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, né? Então a gente vai dizer que são países emergentes, tá bom? E são esses três, né? Brasil, Argentina e México. E eles três têm em comum o fato deles terem se industrializados logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali mais ou menos a Guerra Fria, eles começaram a se industrializar. Claro, foi uma industrialização tardia, né, quando a gente compara com os outros países, por exemplo, mas foi uma industrialização, né? Enfim, foi um processo que aconteceu de forma brusca, mas que permitiu um certo desenvolvimento, né? Enfim. E países subdesenvolvidos, né? Enfim. Vamos usar aqui só para a gente entender, tá? Que são os países que são caracterizados por apresentarem um baixo, né, desenvolvimento econômico e baixo nível de industrialização, tá bom? Então, a economia deles é voltada para o setor primário, né? Agricultura, pecuária e extração de recursos, tá bom, gente? Isso significa, né, que esses países são economicamente dependentes, ok? Por eles não terem um nível de industrialização muito grande, eles dependem dos países desenvolvidos, ok? Nesses países, a economia baseia-se no setor primário e terciário, inclusive, né? Como assim terciário? O terciário é um setor do comércio e dos serviços. Por exemplo, turismo. O turismo é do setor terciário, tá bom? Inclusive, quando a gente pega ali a região do Caribe, né? Aqueles países ali do Caribe, eles dependem muito desse turismo, né? É o principal setor econômico, na verdade, deles. É o turismo, tá bom? Mas tirando esse turismo, né, alguns países que dependem do turismo, a maioria dos países vai depender muito ou da agricultura, né, agricultura e pecuária, né, exportação de algum commodities, né, enfim, ou então de extração, por exemplo, de petróleo, né, a Venezuela, por exemplo, tem economia totalmente dependente do petróleo, né, enfim, que faz parte do setor primário, tá bom? Por quê? Porque é uma extração de recurso, né, então é uma coisa que depende da natureza, tá bom? Enfim, outra característica relacionada à economia e aos investimentos é o baixo desenvolvimento científico, né? É uma consequência, né? Como eu não tenho um desenvolvimento econômico muito grande e um nível de industrialização muito grande também, consequentemente eu não vou ter investimentos na ciência, na educação, na tecnologia, né? Enfim, acaba sendo uma consequência, né? Então eles não têm um desenvolvimento científico muito elevado, tá bom? A falta de aplicação de capital provoca deficiência no campo tecnológico, né? Enfim. E isso atrapalha mais ainda para o desenvolvimento do país, né? Já que ele não tem investimento em tecnologia, né? Em ciência, enfim. E aqui eu peguei essa imagenzinha do livro de vocês, porque eu acho que ela tá muito didática, né? Ela tá explicando muito bem. Tudo que eu falei aqui tá resumindo nessa imagenzinha aqui do livro de vocês, tá bom? Esse mapazinho lindo aqui, que eu tenho aqui países desenvolvidos, os emergentes e os subdesenvolvidos, né? Que são países extrativistas e agropecuaristas, ou seja, eles vão depender da extração de alguma coisa, tá? Pode ser extração de gás natural, pode ser de petróleo, tá bom? Ou agropecuaristas, né? Vão depender de alguma coisa, por exemplo, Uruguai, por exemplo, o Uruguai ele tem economia pautada principalmente em exportação de carne e lã, por exemplo, né? Se a gente pegar o Peru, por exemplo, o Peru se baseia em exportação de café, por exemplo, né? Enfim, a Colômbia também, né? Então a gente tem países que dependem muito desse aspecto, né? Aspecto agropecuarista, né? Que a gente fala, ok? Claro, né? Os que estão ali lá no Caribe
vai ter a principal fonte, né, econômica, o turismo, tá bom? Enfim. Integração política e econômica na América Latina. Então, a gente pode falar sobre o processo de integração. Então, a gente aqui regionalizou, né? A gente dividiu a América para a gente entender melhor como é que está funcionando aqui. Apesar de ser um continente só, né? Quando a gente olha um continente só, a gente percebe que tem diferenças, né? Enfim, diferenças socioeconômicas e culturais também, né? Cultural marcado pela língua e socioeconômica marcada principalmente pela história, né, desses países. Enfim, até que a gente regionalizou. Então, vamos integrar, vamos imaginar essa integração, né, no continente americano. Enfim, aqui eu coloquei integração política e econômica na América Latina. Então, vamos primeiro focar na América Latina. Primeiro, como assim integração, né? Como assim processo de integração? Integração é a tentativa de união, tá bom? Eu vou tentar unir esses países, enfim. Aqui eu trouxe aqui o socialismo bolivariano, né? Que a gente pode citar a Venezuela aqui. Quando a gente pensa em integração dessa América Latina, a gente percebe que a gente pode dar um destaque, na verdade, para alguns países, né? A gente pode dar um destaque para a Venezuela, para o Brasil também, né? Para a Argentina, tá bom? A gente pode dar esse destaque para esses 3 países, que são países que a gente pode dizer que são os protagonistas, tá bom? Quando a gente fala em integração na América Latina, tá? Enfim. Socialismo bolivariano. Na Venezuela, no governo de Hugo Chávez, né, houve uma série de mudanças sociais radicais. Enfim, o ex-presidente nacionalizou empresas transnacionais, né, por exemplo, e a Venezuela chegou a apresentar a distribuição de renda mais justa na América Latina. Então a gente sabe, né? A Venezuela, enfim, o Hugo Chávez ele fez uma mudança, né? Com pautas socialistas, e uma das reformas que ele fez, por exemplo, foi nacionalizar empresas transnacionais. Então a gente já tinha estudado, né? O que são empresas transnacionais, né? O impacto que elas causam, por exemplo, no território, né? Que elas estão ali habitando, e que na verdade não é de origem delas, né? Porque uma empresa transnacional é de outro país que estabeleceu aqui. Enfim, a gente já estudou isso, né? O impacto que causa. E uma das coisas que ele fez foi isso, foi nacionalizar, ou seja, essa empresa transnacional eu vou transformar em uma empresa nacional, tá bom? Enfim, entre outras medidas que ele tomou, tá? Inclusive, essas medidas, né, por um tempo, teve um aspecto positivo para a população, tá? Como está dizendo aqui, a Venezuela chegou a apresentar a distribuição de renda mais justa, né, da América Latina, inclusive diminuindo os índices de desigualdade social, né? Inclusive, teve uma época até que a Venezuela foi, quando a gente avalia assim, o índice de analfabetismo, foi considerado quase nulo, né? Como se quase não tivesse ninguém que fosse analfabeto, né? Enfim, apresentou índices ali por um tempo, né? Índices muito positivos, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento social, né? Mas enfim, se desenvolveu muito no aspecto social, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo, né? Vamos dizer assim, no aspecto econômico, né? Até porque, gente, a Venezuela, como eu tinha dito, ela depende muito do petróleo, né? Enfim. E quando um país depende muito de alguma coisa, quando ele tem uma economia muito focada em algo, só tem uma coisa, né? Uma economia monopolista, vamos dizer assim, isso é arriscado demais, né? Por quê? Porque vai depender só daquilo. Se aquilo por algum momento, sei lá, prejudicar você, enfim, tiver numa situação ruim, por exemplo, com petróleo, por exemplo, aí você vai ter a sua economia abalada, né? Então, o mais interessante é você diversificar a sua economia, para você não ter dependência só de algo, enfim. Que é o que, por exemplo, que a China faz, né? Ela tem a economia diversificada em vários setores, né? Setor da agricultura, pecuária, indústrias, tecnologia, um setor diversificado, né? Faz com que o país tenha mais estabilidade. Enfim, a partir do seu segundo mandato presidencial, Hugo Chávez passou a estruturar a Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, enfim, que é o Tratado de Comércio dos Povos, né? Que foi chamado ALBA. Esse ALBA, gente, foi uma tentativa de integração, uma tentativa de unir esses países, né? Por que unir os países? Na verdade, é para um ajudar o outro, tá bom? Principalmente no aspecto econômico, tá? E foi uma tentativa, né? Essa aliança aí que ele fez, foi uma tentativa que partiu dele, enfim. E além dessa ALBA, né, que foi uma tentativa que ele fez, que conversou ali com alguns países, né, enfim, não com todos os países da América Latina, mas alguns fizeram parte, tá? A gente também tem o Unasul, né? O que é o Unasul? O Unasul é a União de Nações Sul-Americanas, né? É um bloco, né, que visa
fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas, sociais entre as 12 nações da América do Sul, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Inclusive, gente, vale lembrar aqui que a gente tem duas Guianas, né? A Guiana e a Guiana Francesa. Só que a Guiana Francesa, ela não é um país soberano, né? Que a gente chama, tá bom? É como se fosse, assim, um território que é da França, tá? É um território ultramarino, que a gente chama. É só um território da França, que tá aqui, por algum motivo, tá bom? Então, Guiana Francesa não necessariamente é um país soberano. Por isso que a gente não bota aqui, tá? Enfim, além da participação como observadores, né, de dois países da América Latina, né, o México e o Panamá, né, que são países da América Central, o México, na verdade, é a América do Norte, enfim, não estão aqui na América do Sul, né, apesar de ser União de Nações Sul-Americanas, eles são países que não são do Sul, mas estão ali observadores, né, ou seja, pode ser que em algum momento tenha, enfim, né, eles façam parte ou não, enfim. Mas o que é isso, basicamente? Isso é uma tentativa de integrar, ou seja, é uma união desses países, né? Vou pegar aqui esses países e vou tentar unir, como se fosse um bloco, na verdade, né? Vocês não conhecem a União Europeia, por exemplo? O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco, né? Muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem fortalecido. Isso tem um impacto muito positivo na economia de todos esses países que fazem parte da União Europeia, né? Que eles têm uma integração tão grande, inclusive, que eles permitem a livre circulação de pessoas, né? É muito fácil você ir, por exemplo, da França para a Itália, por exemplo. Não tem tanta dificuldade assim, não tem tanta burocracia. Por quê? Porque eles já estão no nível de integração muito alto, tá bom? Mas, claro, é só a União Europeia, tá? A União Europeia é o único bloco que tem essa integração toda. Tem outros blocos econômicos que eles tentam ter essa integração, mas também vai depender do interesse. Por exemplo, pode ser que seja só uma integração econômica, tá bom? Só vou facilitar aí as taxas, né? As taxas alfandegárias, alguns impostos, vou facilitar a circulação de mercadorias e só isso. Né? Que no caso é o que o Mercosul faz, por exemplo, que a gente já vai ver, tá bom? Ou talvez eu possa, além disso, né, do aspecto econômico, eu possa focar no aspecto social, aspecto cultural, né, enfim. E a Unasul, ela teve, né, essa pretensão, né, de além do aspecto econômico, se voltar para o aspecto cultural, político, social, né. Então, por exemplo, vamos supor aqui, sei lá, eles pretendiam, por exemplo, sei lá, fazer conferências, por exemplo, a respeito de pautas, né, de tema. Vamos supor, meio ambiente, por exemplo, meio ambiente e desmatamento. Então, todos eles iam sentar, iam conversar, iam decidir, fazer o planejamento deles, entendeu? A ideia era essa, né? Não necessariamente aconteceu isso, não. Não é um bloco tão forte, inclusive, né? Enfim, não tem tanto destaque assim. Mas a tentativa é essa, né? A ideia é essa, né? Não quer dizer que a prática isso aconteça. Inclusive, eles pretendiam até fazer um banco, né? Chamado Banco do Sul, né? Enfim, era um projeto deles, mas até hoje isso não aconteceu. E duvido muito que vai acontecer, enfim. Através, né, da implantação de uma zona de livre comércio, que é justamente isso, eu vou facilitar as mercadorias, né? De um lado para o outro, em qualquer um desses países membros, e haverá maior flexibilização nas relações comerciais, né? E circulação de pessoas e mercadoria. Então, a ideia era essa, né? A ideia, tá? Mas o Unasul não rendeu muito não, tá bom? Enfim, a gente tem o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico, tá? Ou seja, vai focar em quê? Na economia, tá bom? Na economia. Sul-americano, né? Formado pelo Brasil, pela Argentina, Uruguai e o Paraguai, por esses 4 países. E os outros países da América do Sul eu vou chamar de países associados, tá bom? Então, os membros são esses, tá? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E os outros são associados, mas todo mundo faz parte, tá? Enfim, foi criado oficialmente em 1991, na tentativa de aumentar a oferta, né, de procura e renda, e melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas, né, entre os países, enfim, ou seja, facilitar a economia, né? O objetivo principal do Mercosul, no início da sua criação, né, era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos, ou seja, livre circulação de mercadorias, tá? Essa zona garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação à exportação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar a mercadoria, por exemplo, né? Então, vamos supor, sei lá, se você compra um produto da Argentina, por exemplo,
Você é do Brasil, está comprando produto da Argentina. Vamos supor que tem um determinado imposto X. Esse imposto X, a ideia do Mercosul é fazer com que esse imposto não seja tão alto assim, né? E seja um imposto fixo para todo mundo. Então, por exemplo, você está comprando um produto da Argentina com imposto X. Se alguém da Argentina comprar alguma coisa do Brasil, também vai ter esse mesmo imposto, tá bom? É uma forma de facilitar, né? De permitir essa circulação da mercadoria, né? Sem tanta burocracia assim. Enfim, entendido todo o conteúdo, vamos para o exercíciozinho, tá? No momento de internacionalização financeira, ocorre, por outro lado, um fortalecimento de blocos regionais. Na América, né? Podemos destacar 2 grandes blocos regionais em pleno funcionamento. Essa questão é interessante. Que são, a gente tem que identificar. Eu falei do Mercosul, né? Que é um bloco econômico. Então, a gente já vai marcar Mercosul. Aí a gente tem 3 opções, ou marca B, ou marca D, ou marca AE. Aqui tem mercado comum europeu, você já sabe que não é, que eu tô falando da América, né? Então não é a E. Só pode ser a B ou a D. Enfim, isso é como eu tô falando de bloco econômico, é porque aqui eu foquei mais na América Latina, né? Mas e os Estados Unidos e o Canadá e o México, por exemplo, que estão na América do Norte? Será que eles têm nenhum bloco? Na verdade, gente, eles têm um bloco sim, um bloco econômico, tá bom? Com a mesma ideia, né? De permitir a livre circulação de pessoas, tá bom? Pessoas não, de mercadorias, perdão. De mercadorias, tá? De facilitar a economia entre eles. Que eu vou chamar de NAFTA, tá? Então, NAFTA é um bloco econômico que é entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Bom, então, a resposta certa seria a D, tá? Que é o NAFTA e o Mercosul. O NAFTA da América do Norte e o Mercosul do Sul, da América do Sul, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas, né, também. Se vocês tiverem dúvida nas outras aulas, no canal da escola, acessem, né, o site da escola para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo. E a agenda digital de vocês, tá bom? É importante vocês acompanharem a agenda digital, para vocês saberem qual é o capítulo direitinho, né, do conteúdo, saber qual é o exercício, fazer o exercício, tá? Enfim, e é isso e até a próxima aula.